Deixa eu só corrigir uma omissão grave aqui. Esse evento é um evento em parceria com a RAPS, com a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, aqui representada pelo Marcos Vinícius, que dirige. O Guilherme está aí? Salve, Guilherme. Seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa da RAPS. Os três políticos que falarão no segundo painel são políticos RAPS. Então, eu, corrigida essa grave omissão, é um 36º partido que foi criado no país, é o Partido RAPS. Transversal, exatamente, transversal. E, corrigida essa grave omissão, eu passo a palavra para o Bruno Reis. Bom, muito obrigado, Sérgio, obrigado à RAPS, à Fundação Fernando Henrique Cardoso, pela ocasião de tentar conversar sobre esses assuntos. Enfim, no que diz respeito à reforma eleitoral, a gente pode ir longe, certamente, discutindo o sistema eleitoral. Grande dificuldade, mesmo entre acadêmicos, de discutir reforma política. Como diz o Jairo Nicolau, meu colega, todo cientista político tem sua reforma política de estimação, né? E certamente todo político também tem sua reforma política de estimação. E fica difícil acumular quando a gente se prende muito a elas, né? Aqui, enfim, eventualmente, certamente teremos ocasião no debate de acabar falando de opções em torno de sistemas eleitorais, mas eu vou, para andar rápido e privilegiar a discussão depois, tentar me ater especificamente a financiamento de campanhas e, enfim, que modelo o Brasil deve adotar. Significa um convite a uma entrada assumidamente normativa, né, a respeito do que fazer. E eu vou tentar seguir isso a partir da explicitação de um diagnóstico pessoal de qual é, afinal, o nosso calcanhar de Aquiles. Eu tenho cultivado e, digamos assim, maturado nos últimos 10 anos, ao sabor de seminários como este, discussão com colegas e, de maneira muito intensificada nos últimos anos, graças ao Facebook, porque a gente joga uma especulação, uma cogitação qualquer no Facebook e recebe a parede de volta, né? E isso ajuda a temperar e calibrar os próprios argumentos, se a gente tiver a devida sobriedade e preservar a lucidez, não se deixar irritar, provocar facilmente, pode se beneficiar disso, mas, enfim, precisa cuidar da saúde, às vezes. Bom, meu diagnóstico é o seguinte: eu vou começar por antepô-lo e, em seguida, tentar falar especificamente do financiamento. Eu acho que eu fui convertido para a causa, digamos assim, da reforma política, que é uma causa bastante impopular entre meus colegas cientistas políticos. De modo geral, não há nenhum público mais cético, né, a respeito da necessidade ou da viabilidade de uma reforma política do que um público de praticantes da ciência política. As pessoas falam, isso só vai atrapalhar. Tem um certo saudável conservadorismo que tomou conta da profissão, que tem a ver também com o fato de que, nunca antes na história desse país, o sistema político havia sido tão estável, com tanta continuidade político-administrativa, inclusive com resultados econômicos e sociais não desprezíveis, né? Isso corresponde, grosso modo, ao período de governo do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, né? Um período de excepcional estabilidade e de resultados substantivos para a vida da população. E mesmo para o peso relativo do país internacionalmente. Então, é um período... Enfim, isso produziu certo salto alto, né, entre os colegas, ao mesmo tempo certa postura defensiva. Calma lá com essa coisa de reformar, porque fantasiar que pode melhorar é mais ou menos como ver a seleção brasileira jogando. Sempre tem alguém que está no banco que poderia melhorar, mas normalmente essa pessoa entra e não necessariamente muda muito. Então, essa cautela era saudável, mas isso virou uma certa rejeição intransigente do debate, né? Isso transmutou-se num dogmatismo defensivo que meio interditou o debate. Eu, pessoalmente, fui convertido à causa da pertinência da mudança lá no projeto de 2003, na proposta Caiado. Eu fui cair num seminário na Câmara em 2004, sobre ética nas eleições municipais, numa mesa para discutir a proposta que estava posta, o relatório Caiado, com o próprio Ronaldo Caiado, mais o Chico Alencar e o falecido senador Jefferson Pérez. E confesso que fui convertido à causa pelo Ronaldo Caiado. Você tem,
Eu lembro do Caiado falando... O Caiado, basicamente, foi convertido pela candidatura do Henrique Meirelles a deputado federal em Goiás, né? De repente, uma candidatura muito rica, que se tornou o deputado federal mais votado no Estado. E o Ronaldo Caiado, muito incomodado com aquilo, que, enfim, eu lembro dele reclamando algo mais ou menos assim, falando: você passa 20 anos cultivando cabo eleitoral, prefeito, vereador pelo interior afora, te cai um paraquedista em cima e te rapa tudo em 6 meses. Não é assim, enfim, eu não teria nenhum motivo para, em princípio, simpatizar com as perspectivas eleitorais do Ronaldo Caiado, pessoalmente, ou querer votar nele. Mas eu acho que ele estava pondo um problema real, assim, tinha uma vulnerabilidade no sistema de representação, né? Porque se de repente ele tivesse sido atropelado por um grande movimento social, uma bandeira política, vá lá, mas não era bem isso, era uma candidatura capaz de mobilizar recursos e o sistema de representação estava vulnerável. Isso é um choque financeiro, né? Eu falei, bom, isso é um problema real a qual nós não estamos prestando atenção. Naquele momento, ele propôs fechar a lista, né, que é algo que, de alguma maneira, torna mais governável o sistema, mais fiscalizável, tornando o mercado mais inteligível, de alguma maneira, e, na falta de ideia melhor, financiamento público exclusivo, né, que foi o último grande... Eu menciono sempre essa proposta, não pelos seus méritos específicos, eu fiquei achando... Eles queriam controlar o Caixa 2 e melhorar o controle sobre financiamento. Isso era o que movia a comissão. E foram empurrados para o financiamento público exclusivo por absoluta falta de ideia melhor. Assim, eu consigo imaginar, eu não participei disso naquela época, mas eu consigo imaginar direitinho eventuais audiências públicas, colegas cientistas políticos sendo perguntados, fala, professor, o que faz com o financiamento? E o colega ia ficar coçando a cabeça, falando, bom, isso é complicado. A gente não sabia nada de financiamento naquele momento. Desde então, nos últimos 10 anos, a gente aprendeu um bocado, pautados pela Câmara dos Deputados. Acho que é preciso dizer isso, porque isso não foi uma agenda puxada pelo mundo acadêmico ou pela sociedade civil, isso foi a Câmara que pediu socorro. E a gente, acho que respondeu devagar. Mas, bem ou mal, aprendemos algumas coisas. Eu acho que a comissão atirou no que viu, financiamento público exclusivo, e acertou no que não viu, fechar a lista, que é algo assim... normalizaria o sistema político em termos internacionais, é menos atípico, mas a gente chega nisso depois. Mas o financiamento público exclusivo tem problemas graves de favorecimento ao status quo, é algo que tem seus limites, produz um custo indesejável, uma amarração, uma inércia indesejável no sistema. A eventual dissidência, o eventual novo partido, mesmo que tenha apelo e queira arrecadar, vai ser legalmente proibido de fazê-lo. Então, isso é algo indesejável. Desde então, a gente foi tentando, a partir de 2011, passou a haver um grupo de trabalho na Ampox dedicado a dinheiro e política, digamos, financiamento de campanha. Bruno Speck, provavelmente a principal liderança nisso, Wagner Mancuso, eu participei, tentando pôr a mão no que fazer com o financiamento. Hoje, a gente tem melhores informações e um pouco de maturação. Eu fui levado a crer, convivendo com essa agenda nos últimos 10 anos, que temos ainda, e está intacto, uma vulnerabilidade institucional, estrutural no sistema, que é nosso sistema eleitoral interagiu muito mal com a regra que presidia financiamento, né? E estão ambos em vigor, apesar da retirada das empresas. O que é isso? O Bruno Caraza já deu a senha. Basicamente, a gente tem um sistema eleitoral que, embora não seja nenhuma anomalia, nenhuma aberração, é muito atípico. O sistema proporcional em si é predominante. A maioria dos casos é proporcional. É mais comum o proporcional que o majoritário. No mundo. No mundo, internacionalmente, em termos comparativos, né? No entanto, entre os sistemas proporcionais, quase sempre a lista sai da convenção partidária pré-ordenada. Tá? Os casos de sistema proporcional com lista aberta são bem raros. Vou chutar por alto, uma meia dúzia de países no mundo. Esses países que têm, Chile, Finlândia, Polônia, Brasil, são os que me vêm à mente agora, são países que operam com distritos de magnitude média dos distritos, ou seja, o número de cadeiras por distrito bem menor que o Brasil. E são países de... O Chile operava, a rigor nem era proporcional de lista aberta, mas com distritos de 2 cadeiras. 2 cadeiras é o Senado brasileiro nas eleições que
em que você está renovando 2/3. Né? Então, proporcional só na legislação, porque tinha um cálculo qualquer para calcular um quociente, para saber quando é que iam ser 2 do mesmo partido ou não. Né? São comuns nesses distritos de lista aberta 5 cadeiras, 6, 7. A Finlândia é o mais parecido com o Brasil, porque tem várias cadeiras, vários distritos de 12, 15, 18, e Helsinki, a capital, tem 30 cadeiras, no máximo. É o máximo que tem. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 90 e poucas. Né? E a Finlândia inteira tem 3 milhões de eleitores. Então, esse distrito de 30 cadeiras vai ter 500 mil votos. Então, esse cenário eleitoral que a gente vê na disputa proporcional no Brasil, vereadores e deputados, em que você tem centenas, às vezes mais de 1.000 candidatos, disputando dezenas de cadeiras entre milhões de eleitores, só tem no Brasil. Tá? Isso é peculiar ao Brasil. Então, é um sistema que produziu uma pulverização peculiar na demanda por financiamento. É raro uma disputa na mesma circunscrição entre 1.000 candidatos. Isso não é algo que você vai procurar com um microscópio pelo mundo para achar um ou outro país mais ou menos exótico, se é que existe. Meu palpite também é que não existe. É que a gente fica evitando dizer não tem, né? Porque sempre tem um colega que fala, descobri que na Romênia, Vanuatu, etc. Mas, enfim, não faz parte do repertório habitual, né, dos casos que a gente examina. Então, isso quanto ao sistema eleitoral e a demanda por recursos. E aí tem uma outra coisa que só no Brasil tem, que é do outro lado, que diz respeito à oferta de recursos. Né? O Bruno acabou de passar aqui, né, o mapa mundi lá, mais ou menos com o perfil das regras para doação, para financiamento. E o que acontece, grosso modo, é isso. Assim, a maior parte dos países do mundo ainda, é mais ou menos meio a meio, mas 60% dos países do mundo não põe limite algum para doação. Né? Prestam-se contas e pronto. Né? Eu acho que isso, ainda mais no nosso caso agora, evidente, seria uma temeridade simplesmente desistir, liberar geral. Trata-se de pôr ordem, eu acho que é saudável. Os Estados Unidos têm andado na direção de desregulamentar com resultados muito negativos. Né? Bem, 40% dos países do mundo, portanto, põem algum teto. Nesses 40% de países que põem algum teto, em todos, por diferentes mecanismos, esse teto significa um valor nominal igual para todos os cidadãos. Todos. Eventualmente está fixado X unidades monetárias, X dólares, X euros, etc. Eventualmente, frequentemente está fixado, como disse o Bruno, num percentual específico de um teto nominal de gastos. Né? 2% do que se pode gastar na campanha é o máximo que alguém pode doar. Né? Que acaba sendo um valor nominal igual para todo mundo. Né? Também. E, aliás, esse percentual, em 1 ou 2 casos, hoje a gente tem essas bases de dados, desse IDEA, né, desse organismo que atualiza sempre essas bases de dados. Deu para passar isso em todos os países do mundo, há uns 2 anos atrás, trabalhando com o Manuel Santos, meu colega, na casa dele, em torno de um relatório de pesquisa. A gente falando, essa coisa desse teto percentual da renda do doador é meio atípico, é uma excentricidade brasileira. Falei, onde mais tem isso? De repente a gente passa, roda a base de dados, dá o scroll down ali, vai passando um por um, são 100 e tantos países no mundo, em 1 hora você faz isso. A gente não achou nenhum. Né? A gente não achou nenhum. O país falou, opa, só tem aqui. E aí, é claro, outro dia o Bruno Speck me disse, na Romênia tem algo parecido. Na Índia também. A Índia é percentual, mas aí não é o faturamento bruto, como no nosso caso, é o lucro líquido, de maneira que é algo bem de menor escala, né, em princípio. Né? Então, o que a gente fez? Com esse teto, que é os tetos, no mundo todo, quando se põe teto, o que os países estão buscando? Nivelar a oferta de dinheiro, assim, desconcentrar, né? Tipicamente dispersar as fontes. Por isso você põe tetos, para impedir que alguém um bilionário, desequilibre completamente a disputa, comprando, eventualmente, no atacado, influência disseminada no sistema político, como a gente está testemunhando. Né? A ideia é dispersar essa fonte. Em todo lugar, para isso a gente põe teto. Então, o efeito da existência de tetos é desconcentrar. O Brasil tem um teto peculiar, que o teto do Brasil, em vez de desconcentrar, ele concentra mais do que seria o caso se não houvesse teto algum.
porque o teto acaba incidindo, na prática, sobre o pequeno doador que, eventualmente, quer cometer uma extravagância. A pequena empresa que, eventualmente, corria o risco de doar mais de 2% do faturamento ia ter severos problemas na justiça. Né? Então, aqui, ele incide... Já uma Odebrecht da vida, o JBS, pode comprar as campanhas de centenas de candidaturas sem chegar perto do teto de 2% do faturamento bruto de uma JBS. Até a decisão do STF. Até a decisão do STF. Tirou as empresas. Mas a natureza do teto continuou e a gente viu o problema em 2016 na pessoa física, né, em que você tem candidatos ricos, que, além do mais, tem isso, se é doação para a própria candidatura, aí até o ano passado não havia teto algum. Boa tarde. Até o ano passado não havia teto algum para doação, para autodoação, né? E, uma vez doado também, não há qualquer restrição para que o dinheiro circule. Então, de certa maneira, muitos candidatos ficaram capacitados a se tornarem atacadistas do financiamento, para além da própria campanha, de alguns. No caso, na região metropolitana de Belo Horizonte, houve o caso do Vitório Medioli, prefeito de Betim, que ele colaborou, digamos assim, com as campanhas de vereadores em vários municípios da região metropolitana. Então, de novo, continuam concentradas as fontes, né, e continua dispersa a demanda, porque o sistema eleitoral não muda. O que a gente fez? A gente fez um sistema de excepcional concentração da oferta de dinheiro e excepcional pulverização da demanda por dinheiro. A gente fez um mercado onde o poder está concentrado nos financiadores. Quem doa dinheiro. Quer dizer, é claro que o jogo presidencial ou o jogo para governo das majoritárias é diferente. E algum equilíbrio entre oferta e demanda nos termos da barganha se dá. Mas nas campanhas para deputado, vereador, a gente tem uma disputa entre milhares de candidatos disputando a atenção de uma dúzia de doadores potencialmente relevantes. Invertendo o cenário habitual da democracia internacionalmente, em que a gente tem meia dúzia de chapas, uma dúzia de chapas partidárias, listas pré-ordenadas, fazendo campanhas coletivas e disputando as atenções de milhares de doadores potencialmente relevantes. Se tudo der muito certo, viram milhões de doadores potencialmente relevantes. Mas isso foi o ponto fora da curva do caso do Obama, 2008, 2012, até porque a Suprema Corte se moveu rapidinho para diminuir a vantagem dessa coisa, enfim, impedindo, né, declarando como inconstitucional qualquer teto para doação por empresas, para os PACs. Né. Desde então, a experiência reverteu, porque, no caso americano também, nesse momento, as campanhas estão se tornando mais caras e o número de doadores está caindo. Né. Então, tem um processo regressivo lá. Né. Eles bateram numa novidade em 2008, potencialmente promissora para o mundo todo, e recuaram. Não, eu não consigo resistir ao comentário, quer dizer, isso não é por acaso. Né, foi feito o lobby forte na Suprema Corte para neutralizar a estratégia. Mas, bem, o que a gente tem nesse caso, portanto? A gente precisa desesperadamente desconcentrar a oferta de dinheiro, pulverizar as fontes de recursos e seria muito bem-vindo também, do ponto de vista do sistema eleitoral, reconcentrar a demanda por dinheiro, de alguma maneira. Ou lista pré-ordenada, ou redução de magnitude dos distritos, né? Alguma coisa moderada por aí. Eu não sou um cara a favor, vamos reinventar a roda e redescobrir, e reinventar o sistema político brasileiro, porque isso é uma catástrofe. Não é uma catástrofe, né? Digo sempre que os últimos 20 anos, eu já disse no começo de 94 até 2012, aproximadamente, foi o período mais estável da história política do Brasil. Né? Então, você está... eu estaria longe de ter o ânimo de zerar essa experiência. Né? Mas temos que andar. É um sistema que tem essa vulnerabilidade estratégica que, à medida que roda 30 anos, esse sistema, com a fonte de dinheiro tão concentrada e a demanda tão pulverizada, dando tanto poder, tem um viés de seleção adverso do ponto de vista da representação. Quem é favorecido nesse sistema é quem tem acesso franqueado a fontes de poder econômico. Então, roda 30 anos, as pessoas ficam escandalizadas. O Joesley fala, dei propina para 2.000 candidatos. Eu não compro isso, o nome disso não é propina.
né? O financiamento legal viabilizado por uma legislação absurda, né? Uma legislação sem paralelo no mundo. Mas, simplesmente, a legislação facultava a ele comprar no atacado a boa vontade do sistema político e portas abertas, né? A ideia de propina é meio absurda. Que planilha é essa que me permite gerenciar 2.000 operações de suborno? Esse cara vai entregar isso, aquilo? É claro que esses caras estão operando no atacado. Eles estão simplesmente tirando proveito de uma legislação permissiva que lhes permite comprar uma influência absurda sobre o sistema. E você roda isso 30 anos, e muito bem, poxa, todo político entrou na dança? Não. Quem se recusou perdeu. E saiu. Quer dizer, e aí, nesse momento, eu acho que uma das piores coisas que a gente pode fazer é simplesmente sair denunciando por corrupção passiva o plenário da Câmara por atacado. Então, porque aí vai pedir para essas pessoas que se sentem justificadamente ameaçadas para agora desenhar a reforma política. Qual vai ser a prioridade? O que eu posso fazer para garantir meu fórum privilegiado e evitar ser preso, cara? Porque, né, se de um modo geral eles já querem se reeleger, o que é natural, né, agora mais que nunca. Porque aí a cereja do bolo em cima desse processo é primeiro, faltou foco no diagnóstico. Tínhamos um claro problema. À medida em que ganhou publicidade a prestação de contas, com o bom trabalho que o TSE fez, o Brasil tinha, até recentemente, uma das melhores, mais confiáveis bases de dados sobre prestação de contas de campanha do planeta. Tem cientistas políticos, colegas do mundo todo, vindo estudar o caso brasileiro porque os dados são bons, né? Mas, bom, pode apostar que os dados de 2016 são piores do que os de 14 e 12 e tal, porque você proibiu as empresas. Qualquer colega, vários colegas que trabalham com assessoria em campanha, pesquisa, marketing, etc., falaram, olha, na década passada a coisa parecia legalizar, eles pagavam recibo, etc. Em 2016 voltou cash, né, com força. Então, boa parte, inclusive, daquele crescimento, aquela inflação dos orçamentos das campanhas na década passada, que cresce acima do PIB, né, boa parte daquilo era boa notícia, porque era legalização pós-mensalão, que o pessoal assustou. E começaram a falar, não, dou por dentro, porque por fora as pessoas estão sendo presas. Quem está pegando dinheiro e não está fazendo perguntas sobre a fonte na boca do caixa, o caso João Paulo Cunha, cana, né? E aí os deputados falaram, eu posso passar um recibo? Digamos assim, que o mix de equilíbrio, né, entre Caixa 1 e Caixa 2 na década passada se deslocou a favor do Caixa 1. Né? Agora, em 16, certamente a coisa volta para trás um pouco, temos que aguardar para ver o que acontece a partir de 18. Mas a gente fez uma intervenção dura, tirando da noite para o dia as fontes de 75% do financiamento, e aí não pode realisticamente esperar que o sistema acomode esse tranco inteiramente, né? Vaza o controle. É preciso introduzir controle, sim, mas faltou foco. Mais do que retirar as empresas, o problema, mais do que a fonte, é a natureza do teto, para pulverizar fontes. Esse é Então, do ponto de vista regulatório, o que fazer? Às vezes a pergunta vem na forma de deve ser público, deve ser privado. Deve ser ambos. Né? É preciso um colchão de recursos públicos razoável, né? Não é pouco, não é barato. A ideia também que devíamos gastar em outra coisa em vez de eleição é ingênua, porque é claro que quem está dando de um lado está pegando do outro. Né? Quando Roberto Jefferson se manifestou no meio da denúncia do Mensalão, ele numa Roda Viva, falando, eu sou contra financiamento público exclusivo. Vem cá, cara, não é possível. Que, assim, como é que alguém pode acreditar nessa história da carochinha? Logo o Roberto Jefferson, no meio com aquele discurso todo realista, duro, de quem desnuda que era a postura que ele adotou na denúncia do Mensalão, de quem mostra como o ambiente ali é sórdido, na frase seguinte, no meio do Roda Viva, gira em volta a cadeira, falando assim, não, mas é crucial, não pode ter recurso público em campanha, porque precisa gastar com educação, com saúde. Fala sério, cara. Fala sério, isso insulta a inteligência da gente. Se alguém está doando, você mesmo está dizendo que essa retaguarda é problemática. Isso sai de algum jeito. Então, é preciso ter alguma
algum colchão para o sistema, que dê o chão basal da arrecadação e nivele minimamente também a disputa entre várias facções, partidos que venham a emergir, mas é preciso também que exista um mercado privado pujante de campanha, porque isso é que protege o sistema contra uma eternização muito grande. Isso baixa o que a gente chama as barreiras à entrada, né? Se o peso é muito grande dos recursos públicos apenas, a eventual dissidência fica à míngua. Quem sai de um partido para criar outro e tentar... Não pode tentar contar com uma campanha, um certo entusiasmo da opinião pública para tentar arrecadar, porque está proibido. Então, para tentar evitar a captura, a gente impede também o que a gente... O que a gente deve querer? Um sistema que é inteiramente financiado pelo Estado, de costas para a sociedade civil? Não. O que a gente precisa é tentar construir um sistema de financiamento pulverizado, com fontes diversificadas. É difícil? É difícil. É algo que se vê comumente mundo afora? Não, é raro. Mundo todo, financiamento é qualquer de Aquiles da democracia. Só que a gente nunca tentou. Quer dizer, a legislação brasileira é a legislação mais concentradora do mundo, do ponto de vista das fontes. Então, antes de sair para soluções drásticas, inviabilizar financiamento privado, sair proibindo empresas, etc., seria desejável ter tentado pulverizar as fontes, pelo menos. A gente começou do fim, a gente correu de um extremo para outro. E junte-se agora à retirada das empresas, a criminalização do Caixa 1, que é muito grave e está passando batido. É muito grave, eu fiquei muito indignado, eu perdi um dia de aula no dia seguinte, quando o Supremo aceitou doações legais como prova de corrupção no processo contra Waldir Raupp. É muito grave porque se é possível caracterizar uma doação legal, feita nos termos da lei, como propina, e enquadrar o deputado por ter votado no plenário de maneira consistente com a doação, então qualquer voto em plenário é potencialmente corrupto. Não tem jeito. O único critério que separa... Porque como é que eu vou proteger, eventualmente, um vereador em Mariana que ficasse enchendo a paciência da Samarco para proteger os moradores de Bento Rodrigues, porque ele recebeu R$5.000 de uma ONG ambientalista e fica votando no plenário da Câmara Municipal em Mariana contra a Samarco, é corrupto. Óbvio que não. Mas, espera aí, 5 mil, os caras da Odebrecht estavam dando 500 milhões, mas a lei facultava. Quanto é muito, quanto é pouco, se a lei faculta? Desde o mensalão, esse precedente, a gente está deslizando na direção desse precedente, que é muito grave. Quer dizer, de chamar voto em plenário, chamar representante político de servidor público e voto em plenário de ato de ofício. Não. Servidor público sou eu. Eu sou professor universitário, nesse momento sou ordenador de despesas, sou vice-diretor de faculdade. Se tiver R$10 fora da caixinha certa, do que a lei me faculta fazer, eu devo ser processado. Mas o representante político, no voto dele em plenário, não é ato de ofício, ele não é um funcionário público. Ele é o representante de uma vontade parcial. Ele tem o direito de votar como ele quiser. E o simpatizante tem o direito de tentar apoiar como a lei facultar. A gente tem uma lei absurda. E esse é o problema. É tão absurda que induziu o Ministério Público e o Judiciário a criminalizar doações feitas dentro dos parâmetros legados pela lei. Mas é crucial separar. No momento que a gente atravessa esse Rubicão e resolve, põe o carro na frente dos bois e começa a processar mesmo doações legais ou voto em plenário feito inconsistente com a doação legal, aí você começa a realmente desorganizar o sistema. Porque aí o mercado privado fica inteiramente inviabilizado. Porque quem vai doar? Se eu posso ser processado como corruptor ativo, mesmo doando dentro dos limites legais, quem vai doar? E aí, se as empresas já estão fora, e se quem doa pode ser processado como corruptor, bom, aí o mercado privado, lícito, idôneo, foi para o beleléu. E se é assim, não tem jeito. Aí tem que aumentar muito a provisão de recursos públicos. Ou você entrega a representação para as milícias e para o tráfico de drogas. Aí vai falar sério de crime organizado. Porque a imprensa tem se referido de maneira leviana ao sistema partidário como crime organizado. Crime organizado é outra coisa. E é muito mais grave. E o risco que a gente pode estar correndo
é substituir uma elite parlamentar viciada, talvez corrompida, por um quadro regulatório vulnerável, por criminosos mesmo, testa de ferro de crime organizado mesmo, homicidas, né? Traficantes, né? Mafiosos, para ter saudade dos corruptos de antanho, né? Então, essa é preciso clareza, né, estratégica, responsabilidade, quando a gente dá esse tipo de choque em sistema político. O que está do outro lado do colapso do sistema não é bonito. E em política é sempre muito mais fácil piorar do que melhorar. Piora-se rápido. A deterioração do sistema político e o comprometimento agudo de expectativas significa rapidamente uma sociedade degenerando em violência. Já a melhoria é quase invisível. A melhoria é algo que a gente olha para trás e fala, caramba, 30 anos atrás a gente estava pior. A gente não vê ela acontecer. Vem numas estatísticas e vem em algo que você lembra da infância, as crianças cheias de verme, com a barriga inchada, e fala, ficava revirando lixo na porta da minha casa. Isso acabou, né? Acabou. Espero que tenha acabado mesmo, né? As marquises já estão cheias de novo, né? A gente está patinando e as perspectivas agora são pura incerteza. A gente tem um sistema político à deriva e eu estou muito preocupado. A gente tinha que simplesmente ter um mínimo de sobriedade no diagnóstico, trabalharmos para desconcentrar as fontes do dinheiro e reconcentrar a demanda. Não é inventar nada, mas basicamente é alinhar o quadro, na medida do possível, normalizar o quadro institucional, aproximá-lo da experiência internacional. Então, a gente fez uma extravagância excêntrica, fizemos tetos proporcionais à renda do doador. O que o mundo faz? Põe tetos nominais. Façamos-lo. Né? Sistema proporcional. O mundo todo tem proporcional. Por que o nosso está esquisito? A gente tem esses distritos grandes, lista aberta. O que eles fazem? Tem lista pré-ordenada. Diminui um pouco o tamanho dos distritos. Eu botaria um teto de 20 cadeiras no máximo por distrito, está de bom tamanho. Aí nem precisa de cláusula de barreira nem nada, porque já vira 5% o quociente. Segue a vida normal, gente. Nós não somos piores que ninguém. Não precisa desse araquiri institucional, dessa autoflagelação pública que a gente está fazendo diante do mundo. Né? Calma. Tem problema? Tem problema. Tem que lidar com os problemas? Tem que lidar com os problemas. Mas nós estamos numa deriva autodestrutiva. Né? Então, enfim, esse é meu ponto, essa é a minha contribuição. Na verdade, eu me sinto repetindo uma ladainha, porque tem feito essa choramingação por aí afora, toda a chance que eu tenho, mas, basicamente, esse é meu ânimo. Muito obrigado pela ocasião.